somos os arquitetos de nossa própria realidade através de nossas intenções e escolhas conscientes. Se você está vendo este vídeo em um dia específico, como esta quinta-feira, 17 de abril, pare por um instante. Respire. Este não é um momento comum no tecido da sua realidade. E se você chegou aqui em qualquer outro dia, em qualquer outro mês, escute com uma atenção ainda mais aguçada. O universo não trabalha com acasos, ele trabalha com precisão matemática e ressonância vibracional. Se os seus olhos encontraram estas palavras agora, é porque a sua assinatura energética emitiu um sinal que o algoritmo da vida, e desta plataforma, simplesmente não pôde ignorar. Este vídeo não é uma sugestão aleatória. Não é uma coincidência estatística que você esteja aqui, processando estas informações neste exato milésimo de segundo. O universo não comete erros de cálculo quando escolhe quem deve despertar. Existem bilhões de horas de conteúdo competindo pelo seu foco, milhares de distrações tentando fragmentar a sua consciência e impedir que você se conecte com o que realmente importa. E, no entanto, algo muito mais profundo do que a sua vontade lógica ou o seu dedo clicando em uma tela trouxe você até este ponto de convergência. Algo em você reconheceu uma frequência. Uma nota harmônica que ressoa com o que a sua alma tem buscado silenciosamente. Se você sente um leve calafrio agora, ou uma expansão sutil na região do peito, entenda que isso não é psicológico, é biológico e quântico. É o seu sistema nervoso reagindo à verdade de que você está diante de um portal. Datas como o dia de hoje não são apenas números em um calendário gregoriano, são janelas de oportunidade energética. São momentos onde as linhas de tempo se cruzam e certas frequências se alinham de uma forma que só acontece sob condições astronômicas e metafísicas muito específicas. Você foi guiado para este portal porque a sua alma estava pronta. Não se trata de ser melhor ou pior que os outros, mas de estar maduro para a colheita da consciência. Talvez você tenha chegado aqui procurando uma resposta para um problema financeiro, um consolo para uma dor emocional ou talvez você nem saiba o que buscava, sentindo apenas um impulso elétrico e inexplicável de clicar. Esse impulso não nasceu do seu ego, ele viajou através de você. Foi o campo quântico colapsando as infinitas possibilidades para garantir que esta mensagem específica encontrasse o receptor correto, você. Quando o cosmos decide que é hora de você acessar uma nova camada da sua verdade pessoal, ele não pede permissão à sua mente analítica. Ele simplesmente abre a porta. E você, mesmo sem perceber conscientemente, cruzou o umbral no momento em que permitiu que este áudio começasse a rodar. Se o que eu digo agora reverbera nas suas células, se algo dentro de você diz eu conheço isso, convido você a realizar um gesto que é simbólico, mas poderosamente energético. Inscreva-se neste canal. Não faça isso como um ato mecânico de consumo de internet, mas como um comando enviado ao subconsciente. É um gesto de compromisso com o seu próprio processo de despertar. Ao se conectar voluntariamente a uma frequência que eleva sua percepção, você emite uma onda através do campo ponto zero, notificando o universo de que você é um terreno fértil para mais clareza e mais abundância. O campo quântico é um espelho perfeito, ele sempre responde à intenção clara. Agora, foque no que está sendo revelado, pois o que você está prestes a integrar mudará permanentemente a forma como você interpreta cada sincronicidade, cada encontro casual e cada reviravolta no roteiro da sua existência. Reflita sobre os seus últimos dias. Pense nos pensamentos recorrentes que têm habitado a sua mente, nas perguntas silenciosas que você lançou ao vazio antes de dormir, nas dúvidas sobre o seu propósito e naquela sensação persistente de que algo grande está prestes a acontecer, embora você não consiga dar um nome a isso. Esse misto de inquietação e expectativa é o que chamamos de tensão de pré-manifestação. É a alma se ajustando para um salto quântico de realidade. Você não é o único a sentir isso. Neste momento, uma rede de consciências ao redor do globo está sendo ativada simultaneamente. É como se o universo estivesse sussurrando a um grupo seleto, preparando corações para uma mudança de paradigma sem precedentes. Todos vocês, por caminhos distintos, foram conduzidos a portas semelhantes, a momentos de revelação profunda que muitas vezes se disfarçam de vídeos casuais. Mas aqui reside o segredo que a maioria ignora sobre a mecânica da sincronicidade. Quando o universo orquestra um encontro entre uma consciência e uma informação, ele não está tentando lhe dar algo externo que você não possui. Ele está removendo o véu para que você se lembre de quem já é. Esta mensagem é um espelho quântico. O que você vê refletido aqui não é uma novidade, é um reconhecimento ancestral. É por isso que estas palavras parecem tão familiares,
como se tivessem sido escritas por você mesmo em um estado de consciência mais elevado, antes mesmo de você encarnar nesta densidade tridimensional. Entenda que este vídeo funciona como um espelho de alta definição para sua consciência. Muitas vezes, passamos a vida buscando validação externa, esperando que o mundo nos diga quem somos ou o que devemos fazer, sem perceber que a realidade física é apenas um holograma projetado pelas nossas frequências internas. O que você está sentindo agora, enquanto estas palavras penetram no seu campo auditivo, é o colapso da dualidade. A separação entre quem fala e quem ouve começa a desaparecer, porque, no nível quântico, estamos todos interconectados pela mesma malha de inteligência infinita. Agora, você enfrenta uma decisão que toda alma encontra ao chegar a estes portais de ativação. A sua mente analítica, aquela parte de você que gosta de controle, de lógica e de segurança, pode estar tentando rotular este momento. Ela pode sugerir que você feche este vídeo, que retorne à corrente normal do seu dia e que trate tudo isso como apenas mais um conteúdo motivacional que será esquecido assim que a próxima notificação surgir no seu celular. Essa é uma escolha válida, e o universo, em sua infinita sabedoria, sempre respeita o seu livre-arbítrio. Se você escolher o caminho da negação, levará consigo uma sutil sensação de incomodidade, um sussurro persistente que visitará seus pensamentos em momentos de silêncio, perguntando: e se aquela mensagem fosse real? No entanto, existe a segunda opção. Você pode escolher ficar. Você pode abrir o seu coração para a possibilidade radical de que este encontro foi meticulosamente planejado pelas leis da física metafísica. Ao permitir que esta informação ultrapasse as barreiras do seu intelecto e chegue ao núcleo do seu ser, você ativa um processo de reconhecimento. Esse lugar dentro de você não precisa de provas científicas ou de explicações complexas, ele simplesmente sabe. Ele reconhece a verdade da mesma forma que o solo reconhece a chuva. E se você escolher este caminho da aceitação profunda, o que será revelado a seguir não mudará apenas este momento presente, mas reescreverá a forma como você interage com todos os seus momentos futuros. O universo nunca joga dados. Ele não comete erros de trajetória. Se ele apontou para você hoje, é porque existe uma peça fundamental do seu quebra-cabeça cósmico que estava esperando este exato segundo para se encaixar. Sinta o peso e a glória dessa afirmação. Se você sente que isso é verdade, se o seu peito confirma esta frequência, deixe o seu curtir neste vídeo. Entenda que esse ato não é para o algoritmo deste canal, mas sim um comando motor que sela a sua intenção no campo de infinitas possibilidades. É você dizendo ao universo: eu recebi o sinal e estou pronto para a próxima instrução. Muitas pessoas se assustam com a palavra escolhido, associando-a a privilégios ou superioridade. Mas, na física da alma, ser escolhido significa que a sua frequência vibratória finalmente se estabilizou em um nível onde certas verdades podem ser ancoradas sem causar um curto-circuito no seu sistema. Pense em uma lâmpada. Se você enviar uma voltagem de 220 volts para uma lâmpada preparada apenas para 110, ela queimará. Você passou os últimos meses, talvez anos, sendo preparado. Cada desafio que você enfrentou, cada noite em claro, cada perda que parecia injusta e cada momento de solidão não foram punições de um destino cruel. Foram processos de calibração. Você estava sendo fortalecido para suportar a voltagem da verdade que está recebendo agora. Aquelas experiências difíceis foram, na verdade, profundizações. Enquanto a maioria das pessoas vive na superfície da existência, preocupada apenas com o visível e o material, você estava sendo forçado a lançar raízes em camadas de consciência muito mais profundas. E agora que as suas raízes tocaram a rocha matriz da consciência pura, você é capaz de sustentar a expansão que está por vir. Este momento marca um ponto de bifurcação na sua linha do tempo. Na física sistêmica, um ponto de bifurcação é o momento em que um sistema instável deve escolher uma nova direção de organização. Você está nesse ponto. Algo em seu código genético espiritual, um marcador de luz no seu DNA, estava aguardando o estímulo de frequência correto para ser ativado. E este é o estímulo. Você não precisa entender a biologia disso para sentir o efeito. A diferença crucial entre as almas que despertam para sua maestria e aquelas que continuam repetindo ciclos de sofrimento não é a inteligência ou o talento, mas sim a disposição de soltar as certezas antigas. Despertar exige a coragem de ser um aprendiz do desconhecido. As pessoas que permanecem dormindo são aquelas que exigem garantias. Elas querem ver o que está do outro lado da porta antes de atravessá-la. Mas o universo não funciona assim.
A porta só revela o que está atrás dela depois que você coloca os pés no umbral. A necessidade de controle é a maior prisão do ser humano. Por isso, pergunto a você agora, que tipo de observador da realidade você é? Você é aquele que espera a prova para acreditar, ou aquele que acredita tão profundamente que a sua crença acaba colapsando a função de onda e criando a prova na realidade física? Se você se identifica com esse grupo de buscadores que não precisa de garantias externas para dar o passo, convido você a realizar agora um ato de alta magia tecnológica e espiritual. Escreva nos comentários exatamente estas palavras: acepto o chamado do universo. Mas preste atenção, não escreva isso como quem digita uma mensagem qualquer em uma rede social. Faça disso um pacto. Visualize que, ao digitar cada letra, você está gravando uma nova diretriz na malha do campo quântico. Na metafísica avançada, entendemos que o pensamento é eletricidade e a emoção é magnetismo. Quando você une os dois e expressa isso através de uma ação material, como escrever uma declaração, você cria uma assinatura eletromagnética completa. Você está dando forma física a uma intenção etérea. O universo não responde a desejos vagos, ele responde a comandos claros e frequências coerentes. Ao escrever essa frase, você está selando seu compromisso de parar de lutar contra o fluxo da vida e começar a cocriar com ele. É um sinal de prontidão que ressoa através das dimensões. Agora, permita-me revelar algo que desafia a sua percepção lógica, mas que é fundamental para o seu despertar: a verdadeira natureza do tempo. Fomos ensinados a acreditar que o tempo é uma linha reta, um trilho que corre do passado para o futuro, deixando-nos sempre presos a um presente fugaz. No entanto, a física quântica e a espiritualidade ancestral concordam que o tempo é, na verdade, um campo de possibilidades simultâneas. Imagine o tempo não como uma linha, mas como um oceano infinito onde todas as versões da sua vida já existem como ondas potenciais. Existem dias e momentos específicos que funcionam como pontos de compressão energética nessa rede. O dia de hoje é um desses pontos. É um momento onde a membrana entre as dimensões se torna mais fina, permitindo que a luz da consciência penetre com menos resistência. É por isso que decisões tomadas sob esta frequência têm um peso gravitacional muito maior. Uma intenção lançada hoje não cresce na velocidade normal, ela é amplificada pelo portal. É como plantar uma semente em solo vulcânico altamente fertilizado. O crescimento é acelerado, as raízes são mais profundas e os frutos surgem de forma quase milagrosa. Entretanto, é vital compreender que estas janelas de oportunidade não ficam abertas para sempre. A sincronicidade possui um ritmo próprio, uma pulsação cósmica que exige ação no momento do alinhamento. Se o universo lhe oferece um portal e você hesita por medo ou por apego ao que é familiar, você não é punido, mas você perde o impulso da aceleração. A próxima janela de igual magnitude pode levar meses ou até anos para se configurar novamente nos céus da sua existência. A aceitação do chamado é, portanto, um ato de inteligência espiritual. É saber quando a maré está alta e aproveitar a força das águas para navegar para além dos seus limites atuais. Aceitar o que está sendo oferecido a você hoje implica em 3 transformações fundamentais na sua psique. Primeiro, é o fim da vitimização. Você precisa aceitar que a sua vida não é uma sucessão de acidentes aleatórios ou golpes de má sorte. Existe uma inteligência organizadora, uma arquitetura invisível que utiliza cada encontro, cada desafio e até cada perda como uma ferramenta de escultura para sua alma. Quando você para de ver a vida como uma luta contra o caos e começa a vê-la como um diálogo constante com o cosmos, o sofrimento desnecessário desaparece. O que antes era um obstáculo, agora é visto como uma redireção necessária. Segundo, você deve abraçar a ideia de que possui um propósito único. Muitas pessoas perdem anos tentando descobrir o que deveriam fazer, sem perceber que o propósito não é um destino, mas uma frequência. Você não precisa ter um plano de 10 anos detalhado agora. O propósito se revela passo a passo, como uma trilha que só se ilumina à medida que você caminha. Se você sente um puxão no coração, uma curiosidade inexplicável por certos temas ou uma insatisfação com a vida comum, isso é o seu propósito chamando. É a sua essência tentando romper a casca do ego. Terceiro, e talvez o mais desafiador, é soltar o controle sobre como as coisas vão acontecer. O universo tem rotas que a sua mente lógica jamais poderia conceber. Se você insistir que a sua abundância ou a sua felicidade devem vir por um caminho específico, você fecha todas as outras portas que o campo quântico está tentando abrir para você. A verdadeira rendição não é passividade,
é uma confiança ativa. É dizer, eu coloco a minha intenção, eu faço a minha parte, mas eu permito que a inteligência infinita entregue o resultado da forma mais elevada possível. Neste ponto da nossa jornada, é preciso que você compreenda que o despertar não é apenas um acúmulo de informações, mas um processo de desaprendizado e purificação. Para que uma nova frequência se estabeleça em sua vida, o velho precisa ser transmutado. Imagine que você é um rádio tentando sintonizar uma estação de alta fidelidade, mas o seu aparelho está cheio de poeira e interferências de estações antigas. O universo está agora limpando esses filtros, e isso requer a sua participação consciente. Quero que você saia um pouco da sua mente racional e entre em um espaço puramente sensorial. Se for seguro, feche os olhos após ouvir estas instruções. Respire profundamente, sentindo o ar não apenas como oxigênio, mas como prana, como energia vital que carrega códigos de luz para dentro de cada célula do seu corpo. Inale lentamente, segure essa energia por um momento no centro do seu peito e solte-a suavemente, visualizando qualquer tensão, medo ou dúvida deixando seu sistema. Ao fazer isso por 3 vezes, você altera a química do seu cérebro, movendo-se do estado de sobrevivência para o estado de recepção quântica. Imagine agora que existe um filamento de luz, sutil como um fio de seda mas indestrutível como o diamante, conectando o topo da sua cabeça ao coração do universo. Esse filamento é o seu canal direto de suprimento infinito. Ele sempre esteve lá, mas o ruído do mundo muitas vezes o tornou invisível para sua percepção. Sinta uma vibração descendo por esse fio, uma calidez que começa a inundar o seu coração. Este é o momento em que o seu eu verdadeiro, aquela consciência que não conhece limites e não teme o futuro, começa a assumir o comando. Essa versão autêntica de você não precisa de máscaras. Ela não se preocupa em agradar aos outros ou em se encaixar em padrões sociais obsoletos. O universo te escolheu justamente por causa dessa essência única, dessa frequência que só você pode emanar no tabuleiro da existência. O mundo precisa da sua luz específica para que o equilíbrio do todo seja alcançado. Quando você aceita esse fato, algo em você se ativa e, uma vez aceso, esse fogo interno não pode ser apagado. Você pode até tentar voltar a dormir, pode tentar se distrair com o consumo ou com dramas superficiais, mas a verdade agora vive dentro de você, sussurrando constantemente o seu nome. No entanto, ser escolhido e aceitar o chamado não significa que a partir de amanhã tudo será um caminho de pétalas de rosas sem nenhum desafio. É aqui que muitos se perdem no caminho espiritual. Na verdade, quando você decide elevar a sua vibração, o universo inicia um processo de limpeza de terreno. Tudo o que não ressoa com a sua nova frequência começará a ser expelido da sua realidade. Isso pode se manifestar como o fim de relacionamentos que antes pareciam estáveis, mudanças abruptas de carreira ou a perda de interesse por hobbies e hábitos que o acompanharam por anos. Não interprete esses eventos como punição ou azar. O que está acontecendo é um reajuste orbital. O universo está removendo os entulhos para que as novas bênçãos tenham onde pousar. Se você tentar segurar o que está partindo, criará sofrimento. Se você fluir com o desapego, perceberá que cada espaço vazio criado será preenchido por algo infinitamente mais alinhado com o seu propósito. A dor do crescimento é apenas o ego resistindo à expansão inevitável da alma. Outro ponto fundamental é entender a diferença entre a ação forçada e a ação inspirada. O mundo nos ensinou que para vencer é preciso lutar, empurrar, sacrificar e sofrer. Esse é o paradigma da escassez. No paradigma quântico da manifestação, você aprende a agir a partir do repouso interno. A ação inspirada é aquela que surge de um entusiasmo genuíno, de uma clareza que parece vir de fora. Ela exige esforço físico, sim, mas é um esforço que te energiza. A ação forçada, por outro lado, drena sua alma e te deixa exausto, pois você está tentando dobrar a realidade à sua vontade através da força bruta. Aprenda a observar o fluxo da sua vida nos próximos dias. Onde as portas se abrem com facilidade. Onde as conversas fluem sem esforço. Onde os recursos aparecem de forma sincrônica. Ali está o universo agindo com você. Onde tudo parece travado, onde a resistência é constante e onde você sente que está empurrando um rio, pare. Respire. Talvez o universo esteja tentando te proteger de um caminho que não é mais seu. Ou talvez ele esteja apenas esperando que você ajuste a sua frequência antes de prosseguir. Confie no tempo do campo quântico, pois ele é muito mais preciso que o relógio humano. Ao chegar a este nível de compreensão,
você começa a perceber que o seu despertar não é um evento isolado ou egoísta. Existe uma arquitetura sagrada por trás de cada alma que se ilumina. Você agora faz parte de uma rede invisível, uma teia de frequências que envolve o planeta. Embora você possa se sentir sozinho em sua jornada física, no nível vibracional você está conectado a milhares de outras almas que estão recebendo este mesmo chamado neste exato momento. Cada vez que você escolhe a confiança em vez do medo, você fortalece essa rede. Cada vez que você manifesta um milagre em sua vida, você torna o caminho mais fácil para aqueles que ainda estão tateando no escuro. Essa conexão quântica explica por que, às vezes, você sente uma tristeza profunda ou uma alegria súbita que não parece pertencer à sua história pessoal. Você está sintonizando o inconsciente coletivo. E a sua missão, como alguém que aceitou o chamado, é ser um transmutador de frequências. Quando o medo do mundo tentar invadir o seu campo, o seu trabalho é ancorar a paz. Quando a escassez for a narrativa dominante, o seu trabalho é vibrar na abundância intrínseca do universo. Você é um farol, e a função de um farol não é gritar para os barcos fugirem das rochas, mas simplesmente brilhar com tanta intensidade que o caminho seguro se torne óbvio. Entenda que o universo te escolheu não porque você é perfeito, mas porque você é real. A perfeição é um conceito estático e sem vida, a autenticidade é dinâmica e poderosa. O campo quântico não precisa de santos, ele precisa de canais. Ele precisa de pessoas que sintam medo e ajam mesmo assim, que tenham dúvidas mas escolham a fé, que caiam mas usem a queda para entender a gravidade e depois ensinem outros a voar. Se você passou por uma noite escura da alma, se sentiu que perdeu tudo ou que foi abandonado pela sorte, saiba que esses foram os seus anos de treinamento intensivo. O universo estava testando a resistência da sua fibra espiritual para garantir que, quando o poder da manifestação real fosse entregue às suas mãos, você não seria destruído pelo seu próprio ego. Agora, o convite é para que você compartilhe essa luz. Não por uma necessidade de validação ou para convencer ninguém, mas porque o fluxo da abundância exige circulação. Quando você encontra uma verdade que liberta, e você a retém apenas para si, você cria uma estagnação energética. Mas quando você compartilha, quando você estende a mão para outra alma que está passando por um momento de desespero, você se torna o próprio braço do universo em ação. Compartilhar este vídeo, ou simplesmente levar as ideias aqui contidas para suas conversas cotidianas, é um ato de serviço cósmico. Você nunca sabe qual palavra sua será o gatilho para o despertar de outra pessoa. Nos comentários, eu gostaria que você escrevesse algo ainda mais profundo agora. Estou pronto para receber minha verdade. Ao declarar isso, você está derrubando as últimas barreiras de resistência. Você está dizendo ao campo de infinitas possibilidades que você parou de se esconder atrás de pequenas desculpas. Você está reivindicando o seu lugar na linhagem dos criadores conscientes. E se você se sentir inspirado, compartilhe brevemente qual sincronicidade te trouxe aqui. Ler os relatos uns dos outros cria uma egrégora de milagres. Você percebe que o que aconteceu com você não foi um delírio, mas uma operação orquestrada pela inteligência suprema. Essa validação mútua é o remédio para a alma moderna. Vivemos em um mundo que tenta patologizar a espiritualidade e reduzir a magia a meras coincidências estatísticas. Mas você sabe, no fundo das suas células, que existe algo mais. Você sente a pulsação do invisível. Você percebe o padrão nas sombras. Este dia marca o fim do seu capítulo como um buscador e o início do seu capítulo como um encontro. Você não está mais procurando pela verdade. Você permitiu que a verdade o encontrasse. Lembre-se, o universo te escolheu porque ele sabia que você suportaria o peso da luz. Ele sabia que a sua história de dor poderia ser transformada em uma narrativa de poder. Ele sabia que você teria coragem de chegar até o final deste vídeo, enquanto tantos outros desistiriam nos primeiros minutos. A sua persistência aqui é a prova material da sua prontidão espiritual. Não há mais volta. Uma vez que o olho da alma se abre, o sono da ignorância nunca mais será o mesmo. Você pode até piscar, mas a luz agora faz parte da sua retina interna. Chegamos ao ponto onde a teoria quântica e a metafísica devem, obrigatoriamente, se tornar carne, osso e realidade tangível. O despertar não é um estado de transe passivo, é uma força ativa que reorganiza a sua matéria. O universo te escolheu porque sabia que você seria capaz de traduzir essa luz em ação concreta. A partir de agora, cada passo que você der no chão desta terra deve ser carregado com a consciência de quem sabe que é sustentado pelo infinito.
Você não é mais um escravo das circunstâncias, você é o observador que colapsa a função de onda e decide qual realidade será vivida. Mas entenda, a liberdade tem um preço, e esse preço é a intolerância com tudo que é medíocre. Se este vídeo mexeu com uma única fibra dentro de você, se ele acendeu um incêndio onde antes havia apenas cinzas, eu quero que você faça algo, não por este canal, mas por você mesmo. Deixe esta frase gravada nos comentários como um selo de poder. Asterisco asterisco, o que você tolera te enterra asterisco asterisco. Escreva isso para que o seu cérebro entenda, em forma de palavras e ação motora, que o tempo de negociar sua paz acabou. Escreva para declarar ao campo quântico que você não vai mais engolir o veneno da desvalorização com um sorriso no rosto, e que não aceita mais vender a sua alma em troca de afeição barata ou migalhas de atenção. Se você busca mais conteúdos como este, sem filtros, sem máscaras e sem a positividade tóxica que amordaça o espírito, onde a metafísica e a psicologia se tornam armas de libertação, inscreva-se agora. Não faça isso por mim, faça por você. Faça porque cada nova frequência que entregamos aqui será mais uma bala contra as mentiras silenciosas que estavam matando o seu potencial. Aperte o botão de se inscrever e ative o sino das notificações. Não entregamos motivação vazia, entregamos a verdade bruta, e em um mundo mergulhado no ruído, a verdade vale mais do que ouro. E é aqui, neste exato ponto, que a sua jornada ganha um novo fôlego e continua para além deste vídeo. O que você acessou hoje não é apenas uma técnica de visualização ou um conceito passageiro, é a chave mestra para uma maneira inteiramente nova de existir na terceira dimensão. Se você sente que está pronto para aprofundar esse caminho, para praticar a encarnação atemporal com clareza absoluta e uma orientação que não se encontra na superfície, eu desenvolvi algo específico para caminhar ao seu lado. Eu criei o e-book O Criador Oculto. Este não é apenas um livro digital, é um mapa de navegação para sua nova linha de tempo. Nele, eu decodifico os segredos da manifestação que foram escondidos de você por gerações. É o guia definitivo para quem decidiu parar de ser uma peça no tabuleiro e se tornar o mestre que move o jogo. Se você sente o chamado para dominar a sua própria realidade e ativar o seu poder oculto, o link está esperando por você no primeiro comentário fixado logo abaixo. Agora, você pode desligar este vídeo. Mas eu te desafio. Não desligue o que acabou de se acender dentro de você. Saia desta tela e caminhe de forma diferente. Olhe para o mundo com os olhos de quem conhece os bastidores da criação. Tolere menos a falta de propósito, viva com mais intensidade a sua verdade e lembre-se sempre, aquele que verdadeiramente desperta nunca mais consegue dormir o sono da ilusão. Vá e assuma o seu lugar no campo. Até a próxima frequência, ou até que você decida, finalmente, enfrentar a sua própria sombra e transformá-la em luz. O universo está assistindo.